Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Sinceramente, eu tava super ansioso pra ver. A galera da mídia que teve acesso antecipado começou a fazer um baita de um alvoroço nas redes sociais, falando que era incrível. Foi aí que a pulga atrás da orelha me picou. Pensei, caramba, será que o filme é bom mesmo? Será que é ruim? Porque é fato, né? Sempre que as pessoas que assistem antes dão seus depoimentos, né? Talvez por ter sido convidado, por estar ali honrado, acaba falando bem demais do filme. Mas espera, antes de eu te contar o que realmente acontece, vamos dar uma olhada na história por trás dessa nova produção. O filme é a nova tentativa de fazer um filme do Quarteto Fantástico, a primeira família da Marvel. Você se lembra das últimas tentativas? Algumas viraram memes que nunca morrem, outros a gente fez questão de esquecer. Foi o caso com o último filme, só que agora temos um filme novo dirigido pelo Matt Shakman, que dirigiu aquela primeira série que fez sucesso, WandaVision. Comenta aí abaixo se você estava lá nessa série, a série do Mephisto vai aparecer. Mas bem, continuando. A história se passa em um universo diferente do que a gente conhece. Reed Richards, Sue Storm, John Storm, Ben Grimm já são o Quarteto Fantástico há 4 anos. E, de repente, o Galactus está vindo para a Terra. Eles precisam dar um jeito de sair dessa enrascada, salvar o planeta, salvar o dia e, claro, salvar a família. Dá para perceber que eles já são heróis há algum tempo, mas o filme faz um resumo, como se fosse um programa de TV, para colocar a gente a par de tudo. Engraçado é que falaram que não era um filme de origem, mas acaba sendo de um jeito diferente. A estética do mundo também é bem legal, é como se fosse um futuro de meados do século passado, como se alguém tivesse desenhado o ano de 2025 nos anos 50 ou 60, tirando, obviamente, o carro voador. Quem lembra dos Jacksons, né? Bem, é o universo dos Jacksons, só que live action. Funciona bem nesse universo de super-heróis, onde às vezes a gente tem a sensação de que já viu de tudo. Pode não ser uma tecnologia que te deixa de queixo caído, mas a forma como tudo é feito passa a sensação de que é algo novo, diferente e muito empolgante. E o elenco também mandou muito bem. A fama de Pedro Pascal vai ser estudada um dia, viu? Ele virou um gênero próprio, com direito até à fadiga de Pedro Pascal. Confesso que me preocupou um pouco, mas ele ficou muito bem no papel. A gente sabe que existe a fadiga de filme de super-heróis e ele, que é um ator só, conseguiu ter a sua própria. Ele simplesmente está no universo de Star Wars, no universo da Marvel, no universo de The Last of Us e até no universo do Nicolas Cage, né? Fora que ele também estava no universo antigo, né? O falecido DCU. Quem lembra ele como vilão da Mulher Maravilha? O Maxwell Lord, quem lembra? Mas enfim, voltando, sim, ele foi um Reed Richards muito bom nesse filme, sem dúvidas. E ele sabe atuar muito e se entrega totalmente ao personagem. Um personagem que ao mesmo tempo que é um gênio, ele se culpa pelo que aconteceu com o Ben Grimm, que virou coisa. Ao mesmo tempo, ele é muito racional nas decisões dele. Mas isso não quero dar spoilers, assiste o filme. O Reed Richards é um cara inteligente, que sente o peso do mundo nas costas, como se fosse responsabilidade dele resolver os problemas do mundo, porque ele seria o único que consegue. E o Pedro Pascal convence a gente disso. A química dele com a Vanessa Kirby também é excelente. Eles formam um casal que trabalha muito bem em equipe para resolver o problema do Galactus. Foi engraçado no resumo do filme quando o Reed Richards disse: "Bem, fui para o espaço com as mentes mais brilhantes do planeta", que por um acaso é a esposa dele, o cunhado e o melhor amigo. Afinal, a indústria do cinema adora um bom nepotismo, então a primeira família da Marvel também deveria se encaixar nisso.
Gostei de como o Ben Green foi feito. Ele é o monstro de pedra grandão com um coração de ouro. Acho que o filme do Quarteto Fantástico de 2005 explorou mais a vida dele, mas essa nova versão é tipo, quem se importa com os problemas da humanidade? A diferença entre um homem e um homem de pedra é a pedra, simplesmente. E claro, como esse filme novo não é um filme de origem comparado com o filme de 2005, então ele já é o coisa há 4 anos, então a gente tem que relevar. Talvez essa fase mais sombria da vida dele já passou. Mesmo assim, ele tem algumas cenas legais em que ele se exibe para as crianças da vizinhança. Ele é um cara legal que destrói prédios quando precisa, mas eu senti falta de saber mais sobre o que se passava com ele, o que é um ponto negativo de a gente já entrar na história sem ver a origem dos personagens. Não que eu queira ver de novo a origem do Quarteto Fantástico, a origem do Homem-Aranha, a origem do Superman, meu Deus do céu, não precisa. Mas poderia ali falar um pouco sobre como ele se relaciona emocionalmente, de maneira amorosa com outras pessoas. Esse drama, esse conflito sempre vai ser interessante. E lembra da polêmica da surfista prateada no trailer? Vi muita gente reclamando. Como é que a gente retrocede na tecnologia? O antigo surfista parecia melhor que o novo. Eu até entendi o argumento, mas quando vi o filme pensei, ficou realmente bom. Bem melhor do que no trailer. Os efeitos especiais foram retrabalhados porque no trailer o Johnny Storm não está pegando fogo quando ele fala, sabe que ele tenta fazer o bem falar é hora do pau e ele não consegue e acaba o trailer. Ele não tá pegando fogo, mas spoiler, no filme ele está pegando fogo. E a gente sabe desde o filme do Homem-Aranha que à medida que as semanas vão passando, eles podem atualizar os efeitos especiais. Olha que coisa. E o Galactus? O Galactus é assustador. É difícil fazer o Galactus, mas a cena em que você vê ele pela primeira vez é de dar calafrios. Com os olhos brilhando e a voz do Ralph Ineson, assista o filme original em inglês, ele se torna uma força da natureza que devora planetas. Se não fosse um ator que convencesse, não funcionaria. E o mais chocante de tudo, a surfista prateada no filme é a Xalabal. Funciona pra mim perfeitamente. Lembrando que o universo do Quarteto Fantástico do filme é um universo alternativo. Então, quando a gente voltar pro universo principal, vai ter lá um surfista prateado que a gente conhece, né? O Norrin Red, ele vai estar lá. Então, muita calma nessa hora. Então, voltando, a Xalabal funciona perfeitamente. E tem um momento muito emocionante que eu queria que tivesse sido explorado mais. A gente pode discutir isso em um vídeo com spoiler mais pra frente, mas a escolha de usar a Xalabal, mesmo sendo algo que não durou muito nos quadrinhos, foi um jeito inteligente do estúdio para agradar nas redes sociais. Mas eu queria que o filme tivesse sido um pouco mais longo, sabe? Ele parece que começa a abordar um assunto e de repente já termina. Senti que foi tudo meio rápido, como se não tivesse explorado tudo que podiam. No entanto, eu penso que o filme é a coisa que o universo da Marvel precisava. É um filme que se sustenta sozinho, sem precisar de outros filmes para fazer sentido. Se você nunca viu um filme da Marvel, nunca, tá entrando agora no universo, você pode ver Quarteto Fantástico, que ele é um filme que funciona totalmente sozinho, tirando obviamente a cena pós-crédito. A gente já viu outros filmes que dizem ser assim, mas eles só funcionam 90%. Se você coloca uma pessoa que não conhece nada do universo da Marvel para assistir, ela se perde um pouco nesses outros filmes. Mas com esse filme, tanto quem é fã quanto quem não conhece nada vai entender e gostar do mesmo jeito. E o Johnny Storm também ficou muito bom, mais parecido com o personagem nos quadrinhos.
O filme é sobre uma família de super-heróis com um coração enorme que precisa lidar com um ser que quer destruir o planeta. O mais importante para mim é que os momentos de emoção são genuínos e não são estragados por piadas ou comédia. E uma notícia excelente para você: não existe aquelas piadas fora do tom da Marvel que quando tem uma cena dramática que te tira o fôlego, aí de repente tem uma piada idiota. Isso não tem, o humor está na medida certa. De forma geral, eu adorei o filme Quarteto Fantástico. A coisa mais estranha sobre o filme, no entanto, é o que as pessoas estavam falando antes do lançamento. Tirando os spoilers, tirando os trailers que entregam demais. É claro, né? Os diretores, roteiristas, produtores, estúdios e atores querem que a gente fale sobre o filme. Mas, com esse novo Quarteto Fantástico, eu senti que eles estavam usando qualquer artifício para gerar comentários. Talvez com medo da estreia tão próxima com o Superman, que estreou 2 semanas antes. Um exemplo é quando o Joseph Quinn, né, que interpreta o John Storm, falou que ele não era mais um cara mulherengo, mas no filme ele ainda é. Eles tocam nesse assunto. Ele só não tem oportunidade para ser assim porque está ocupado com coisas mais importantes, como salvar a família e o planeta. Então teve um equilíbrio legal. Ele não é só mulherengo, ele é inteligente também. E a galera também disse que a Sue Storm seria a líder do Quarteto Fantástico. Isso gerou muita polêmica, né? Seria ela a líder e os homens idiotas. Mas não é. O líder é o Reed Richards. Ele é quem dá as entrevistas, quem faz as invenções, tenta resolver os problemas, se culpa por tudo. A Sue Storm é muito dedicada e envolvida e faz todo sentido ela ser assim. Claro, tem umas cenas que ela arrebenta, fora que na vida política, digamos assim, no relacionamento da família com a mídia, né? A questão dela ser ali a representante fora do laboratório, aí sim ela é a líder com certeza. O que eu detesto é quando os criadores tentam explicar o contexto do filme para o público, em vez de deixar que a gente assista e chegue às nossas próprias conclusões. Isso me parece uma isca para criar polêmica, mas, deixando isso de lado, o filme é excelente. Lógico, não é perfeito, como eu disse aqui, mas é muito acima da média nos últimos tempos. E olha, o filme tem 2 cenas pós-créditos. A segunda é divertida, mas a primeira, né, é incrível, né? É a que faz a ligação com o filme Vingadores Doomsday. Então, eu assisti Quarteto Fantástico Primeiros Passos e agora eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam, qual seria uma boa história para um segundo filme do Quarteto Fantástico, o que você sentiu falta, o que você mais gostou, comenta aí abaixo, eu quero saber. Esse vídeo não termina agora, ele continua com a gente conversando nos comentários. Se achar interessante esse vídeo, curta, compartilha e vira membro do canal. Te vejo nos comentários, até logo!